11 de novembro de 2025, 20 a 30 horário local. Mar do Caribe. Algo incomum se move pela escuridão. Uma formação tão grande que aparece em todos os radares, de Porto Rico a Caracas. O grupo de ataque do porta-aviões United States Ship Gerald R. Ford, a força naval mais poderosa em operação, entrou no Caribe com as luzes apagadas e os radares desligados. Abaixem! Para quem observa, parece rotina. Uma patrulha antinarcóticos sob o comando do sul dos Estados Unidos da América, mas todo mundo na região sabe que não se trata de drogas, e sim de dominação. Esta é a maior mobilização naval dos Estados Unidos na América Latina desde 1989. O Ford, escoltado pelos destroyers United States Ship Thomas Hudner e United States Ship Ramage, com o cruzador United States Ship Normandy na retaguarda, avança ao sul de Porto Rico, entrando na zona de controle da 4ª Frota. No convés, o Esquadrão Aéreo 8 espera em silêncio. Super Hornets, Growlers, Seahawks, todos armados, abastecidos e atentos. Por toda a região, ondas de rádio explodem e noticiários exibem imagens de satélite do porta-aviões em águas internacionais. Caracas chama isso de um ato de intimidação. Em breve, o presidente da Venezuela assina a ordem de mobilização. Unidades navais e aéreas entram em alerta máximo. Estações de radar são ativadas ao longo de La Guerra, Puerto Cabello e Paraguana. Embarcações de pesca são alertadas para manter distância da área. Dentro do Centro de Informações de Combate do Ford, o clima permanece calmo, mas focado. Condição 3. Prontidão normal. Oficiais de guerra eletrônica registram novas varreduras de radar vindas da costa. Assinaturas do JL, 10B de fabricação chinesa. Nada de novo, nada inesperado. O que muda é o tom. O rádio da Marinha Venezuelana transmite uma mensagem sem nomes, sem coordenadas. Embarcações estrangeiras próximas aos nossos limites soberanos serão interceptadas. Todos a bordo do Ford sabem exatamente para quem é. Às 21 horas, as interceptações dos Estados Unidos da América captam conversas costeiras de tripulações de lanchas rápidas prontas para o lançamento no centro de direção de combate. Uma voz firme lembra aos vigias: estamos em águas internacionais. Mantenham profissionalismo e previsibilidade. Lá fora, o Caribe parece tranquilo, água negra, sem lua. A 500 milhas ao sul, no escuro radar de Puerto Cabello, um jovem operador se aproxima ainda mais da tela. Surge um novo contato, grande, lento e muito deliberado. A primeira entrada em uma cadeia de erros que está prestes a começar. O que começou como um aviso, em poucas horas se tornará um desafio direto ao navio de guerra mais poderoso da Terra. 12 de novembro de 2025, 01 horas e 42 horário local, costa norte da Venezuela. Os operadores de radar em Porto Cabello estão há horas acordados. Xícaras de café alinham os consoles, o ar cheira a poeira e eletrônicos. Então acontece, um novo eco aparece no radar, 90 milhas náuticas ao norte de La Guilhada. A pista parece grande, estável, deliberada. Para eles, é um contratorpedeiro americano, provavelmente da classe Bert, operando sozinho um alvo tentador para uma interceptação de advertência. Em 15 minutos, a ordem está assinada. 6 lanchas patrulha rápidas partem dos cais, motores a diesel lançando fumaça branca na noite. Cada uma tem 8 tripulantes, armadas com metralhadoras de 127 milímetros e lançadores de foguetes de curto alcance. Elas são leves, rápidas e imprevisíveis, o equivalente naval a lutadores de rua. Em silêncio de rádio, avançam para o norte a 35 nós, chegando às vezes a 40, com os cascos batendo nas ondas. Com as luzes de navegação apagadas, o comandante do barco líder oficial da Guarda Costeira, promovido no ano passado, examina o repetidor de radar ao lado. Um ponto brilhante, distância diminuindo, rumo ao norte-noroeste. O problema é que as informações que eles estão usando têm 30 minutos de atraso.
O destroyer que eles acham que estão se aproximando não é um navio solitário, é a própria Gerald R. Ford, cercada por camadas de defesa. A 090 graus relativos, o horizonte do radar do porta-aviões esconde seus navios de escolta de um sistema costeiro que roda um firmware chinês desatualizado. Os reflexos se fundem em um único eco, um único contato, um único erro. Às 02h10, as lanchas de patrulha cruzam a borda das águas venezuelanas. A linha costeira desaparece atrás deles. Agora, só a bússola, o motor e o ocasional clarão de relâmpago no horizonte. O comandante verifica seu visor novamente, ainda há um contato se aproximando, ele envia uma mensagem codificada curta para a base pelo rádio. Interceptação visual prevista em até 30 minutos no centro de combate do Ford. Esses mesmos minutos vão passando, vários retornos de superfície agora aparecem nas telas deles. Pequenos, rápidos e erráticos, 6 pontos avançam em direção a eles, vindos do sul. Seus radares mostram um único eco. Na realidade, eles estão prestes a encontrar uma frota. 02h07 horário local, a bordo do United States Ship, Gerald R. Ford, no Centro de Informações de Combate. O ar vibra com precisão silenciosa, o brilho azul das telas, vozes baixas e profissionais. Então, uma chamada do console de radar rompe a superfície calma. Contatos detectados, rumo 158, alcance de 36 milhas náuticas, velocidade aumentando, 4 retornos em movimento rápido, depois 6. As assinaturas de radar deles são pequenas e irregulares, fazendo o operador ficar mais atento. O sistema rotula automaticamente os contatos. Skunk Alpha 1 a 6. O Ford está em condição 3 prontidão de patrulha padrão. Em segundos, o oficial ordena: condição 1. A sala se agita, mais membros da tripulação chegam, os postos de armas são ocupados. A tensão não aparece em seus rostos, mas você pode senti-la no ar. A guerra eletrônica capta rajadas de estática em Very High Frequency, vindas do sul, irregulares demais para serem decodificadas. Rádios táticos de baixa potência provavelmente lançam ambos os Romeos. Ordem do capitão. 2MH. 60 Seahawks decolam rapidamente, rotores cortando a escuridão na missão. Identificação visual dos contatos que se aproximam no Centro de Integração de Comunicações. Uma voz feminina calma chegou pelo canal aberto. Embarcações não identificadas. Aqui há um navio de guerra dos Estados Unidos da América em águas internacionais. Aproximação de zona restrita. Identifiquem-se e mudem o curso agora. Sem resposta, apenas 6 sinais se aproximando no radar. Agora, a menos de 20 milhas, as baterias CRAM e Sea-Wiz entram em modo de espera, suas câmeras se fixam, cada console vibra com dados. 02h19 horário local, norte do Caribe. Os tripulantes do Seahawk são os primeiros a vê-los. 6 estelas cortando a superfície negra em formação fechada, brilhando sob o luar. Contato visual com alvos móveis a 12 milhas náuticas, rumo 185, voltando ao Ford. O Centro de Integração de Comunicações confirma que os contatos estão se aproximando. Rápido para tráfego comercial, coordenado para pesca, o controle de armamentos os classifica como prováveis embarcações militares de patrulha. Então, em frequência aberta, um chiado e uma voz masculina falando inglês com sotaque. Embarcações não identificadas. Vocês estão em águas bolivarianas. Alterem o curso agora. Ordena o grupo de porta-aviões. Absolutamente nada. Silêncio no rádio. A formação mantém os destroyers Hudner e Ramage em segurança, que assumem posições defensivas, flanqueando o Ford como guarda-costas. O cruzador Normandia se desloca para a popa, criando uma bolha de cobertura de 360 graus. A 02H21, um dos barcos venezuelanos, ativa seu radar de controle de tiro. O sinal dispara instantâneo no painel de guerra eletrônica, banda X de curto alcance e alta taxa de pulsos. Um travamento, não um teste, direcionado diretamente ao UMO-1S. Thomas Hudner, Centro de Integração de Comunicações. Estamos sendo iluminados, relata o oficial de guerra eletrônica. A voz do capitão é calma. Acompanhe, mas não engaje.
O Seahawk, a 8 quilômetros, confirma o que o radar indica. O sensor de mira do barco venezuelano está ativo, apontado diretamente para o destroyer. Sistemas automáticos de defesa reagem em segundos. As torres Seawiz giram em direção ao rumo, câmeras infravermelhas dão zoom, dados do alvo aparecem em todas as telas do Centro de Integração de Comunicações e então, silêncio. Nenhuma arma disparada, nenhum alarme, apenas 6 barcos com armas à mostra. Mantendo posição a 8.000 jardas da proa do Ford, o capitão do destroyer segura o fogo. Os venezuelanos mantêm seu orgulho, o mar está calmo, as armas não. 02h23 horário local, Mar do Caribe, ao norte de La Guaira. Por alguns segundos, 6 barcos patrulha venezuelanos ficam imóveis na água escura diante de um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos da América. Quando uma chamada de rádio pode definir a próxima década da política externa. Um dos barcos acelera, motores brilhando em branco, alcançando 45 nós com a proa erguida e deixando rastro explosivo. Não está se afastando, está avançando rápido para o contato. Alfa 3, rumo 185. No Centro de Integração de Comunicações do Ford, as vozes ficam mais tensas, mas mantenha calma. Na ponte do Thomas Hudner, o oficial de serviço vê o contador de distância cair para 3 e depois 2 milhas náuticas. 15 sinalizadores verdes disparam para o céu a partir do contratorpedeiro, o comando internacional para se afastar. Nenhum alvo responde, o alvo ignora os sinais. Alcance de 1.000 jardas, as torres Seawiz travam o alvo. Todo marinheiro sabe o que isso significa. Mais um movimento errado e todo o céu vai se iluminar sobre o barco venezuelano. O comandante grita sobre o barulho dos motores e vê a silhueta do contratorpedeiro, uma parede negra de aço. O radar dele mostra ecos, ele não entende. Sinais sobrepostos e distorcidos pela interferência tornam os dados inúteis, mas já é tarde para conferir. Distância! 900 jardas, uma voz informa no Centro de Integração de Comunicações. 850, 800. Então, de repente, os motores reduzem a potência, a proa do barco abaixa, ele vira bruscamente para bombordo, com água espirrando pelo convés. Em segundos, a formação se desfaz. Um vira, depois outro. O resto recua rumo às águas venezuelanas em rastros erráticos e sobrepostos. Nenhum míssil foi disparado ou tiro trocado, mas os registros do radar contam toda a história. Um confronto que ficou a segundos de se tornar catastrófico na direção do combate. Centro, o capitão suspira em silêncio. Mantenham o curso e a velocidade, não persigam na tela, o último dos barcos rápidos desaparece ao sul no chiado. Um segundo antes seria guerra, um segundo depois seria humilhação esta noite, silêncio total. 11h40 da manhã, horário local, Mar do Caribe ao amanhecer. O grupo de ataque Gerald R. Ford está a 60 milhas ao norte do ponto de encontro, mantendo curso e velocidade de 20 nós, rumo noroeste. Na ponte, a equipe da manhã assume o posto. Para a maioria da tripulação, é apenas mais um dia no mar, mas fora do navio, a história já está ganhando proporções inesperadas. Em Caracas, a televisão interrompe a programação. Um vídeo de baixa resolução da câmera de um barco de patrulha mostra silhuetas tênues de navios de guerra contra o horizonte, editado, recortado e legendado. Frota dos Estados Unidos da América recua. Em poucos minutos, as imagens se espalham pelas redes regionais e pelas mídias sociais. No Pentágono, a resposta é comedida. Um comunicado à imprensa inclui imagens de satélite, dados sistema de identificação automática e registros de sistema de posicionamento global, mostrando o Grupo Ford a mais de 80 milhas náuticas das águas venezuelanas. A mensagem é clara. A Marinha dos Estados Unidos da América não cruzou nenhuma linha territorial, mas a percepção é tudo. Diplomatas de ambos os países iniciam comunicações discretas por meio de canais suíços para evitar uma escalada pública. O comando da 4ª Esquadra em Mayport eleva discretamente sua prontidão regional, enquanto o Departamento de Estado pede moderação a todos.
Enquanto isso, no Ford, os marinheiros voltam às rotações de plantão de manutenção de operações de voo de rotina. O encontro foi registrado como um incidente de interesse, sem disparos e sem reclamações oficiais. Apenas mais um registro tranquilo em uma longa lista de quase acidentes no mar. Ainda assim, ninguém a bordo confunde silêncio com paz. Dentro do Centro de Integração de Comunicações, um oficial observa um radar venezuelano varrendo o porta-aviões novamente, uma sondagem distante. Mas lá, oficialmente, a missão continua. Extraoficialmente, todos sabem que ela mudou. O Caribe parece calmo, mas abaixo da superfície as tensões são profundas. É política marítima. Silêncio raramente é paz. É apenas uma pausa antes da próxima decisão. De longe, parece que nada ocorreu. Nenhum míssil lançado, vítimas ou manchetes sensacionalistas. Crise! Mas dentro do Pentágono, esse encontro foi dissecado quadro a quadro, porque o que aconteceu na costa da Venezuela não foi sorte, foi pura disciplina para a Venezuela. Os erros começaram muito antes dos primeiros motores sequer serem ligados. Seus radares costeiros, baseados em unidades chinesas JL 10B antigas, não foram feitos para ambientes marítimos complexos. Confundiram os reflexos do radar de vários navios como um único contato grande, um erro básico, mas crítico ao agir com dados mal interpretados. Eles enviaram barcos de patrulha levemente armados em direção ao que pensavam ser um destroyer solitário. Na verdade, avançavam contra um porta-aviões inteiro. O grupo de ataque possui defesa em camadas capaz de eliminar ameaças de superfície em minutos. A tripulação do Ford, por outro lado, seguiu o protocolo à risca: detecção, verificação, confirmação visual, sem suposições, sem improvisos. Quando o radar de controle de tiro de um barco venezuelano travou no Hudner, todos os sistemas defensivos foram ativados em segundos. Cranquest, todos eles. Mas o capitão nunca vacilou, manteve as armas sob controle. Ninguém atira a menos que seja atacado. Esse autocontrole importa mais do que qualquer sistema de mísseis no navio, porque em operações navais o controle é tudo. Todo marinheiro naquele centro de informações de combate sabia que uma decisão errada poderia iniciar uma guerra da qual o adversário não teria como sobreviver. Ao conter o fogo, o Grupo Ford enviou uma mensagem mais forte que qualquer míssil. Eles mostraram como é o verdadeiro poder: confiança sob pressão. Na era dos satélites e do rastreamento global, a verdade não fica escondida por muito tempo. Cada pulso de radar, cada sinal sistema de identificação automática, cada segundo de dados. Contaram a mesma história. O Grupo Ford nunca entrou em águas venezuelanas. Foi um quase acidente causado por erro de cálculo e um lembrete de que o mar nunca esquece. Na guerra naval, a disciplina é mais forte do que o poder de fogo, e às vezes o maior erro é pensar que você pode desafiar ambos. Então, o que você acha? A Marinha dos Estados Unidos da América lidou com isso da maneira certa? Deve Washington manter calma e profissionalismo ou adotar postura mais dura frente à crescente confiança da Venezuela no mar? Deixe seus comentários abaixo, eu leio todos eles. Se você gostou dessa análise, curta, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda a manter o canal ativo. Se quiser apoiar diretamente, junte-se à frota para ganhar distintivos, respostas prioritárias e ajudar a trazer mais histórias marítimas reais. É só ir até a página do nosso canal e clicar em Seja Membro para embarcar. Obrigado, companheiros de bordo. Até a próxima. Bons ventos e mares tranquilos. E lembrem-se, se algum dia pensarem em desafiar um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes. Nos vemos no próximo vídeo.